E aí, pessoal, como é que tá as coisas aí? Tá descendo redondo? Sonzinho. Será que tá tudo certo mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tá tudo ok. Ah, tem que travar o foco. Jai Bere... Jai. Vou falar só Jai para mim não tropeçar. Boa noite, Jai. Tudo bem? Obrigado pela presença. Paulo Roberto. Acho que é Roberto, né? Artes. Oficial. Meu querido Zé Arantes, eu sou o irmão Paulo. Paulo R. Artes. Eu criei esse outro canal e mudei mais a cara. Kikiki, tudo bem? Estou por aqui na torcida, viu? Vamos junto, tamo junto. Vou lá lavar, vou lavar o grude, jantar e isso aí mesmo. Jantar e assistir o Zé. Zé, eu deixei um comentário na outra conta para você, em que eu falei que a pintura é uma grande e linda poesia. Isso mesmo, meu amigo. De fato é mesmo. Cada traço, risco nos traz à mente a criação de Deus, a natureza. É isso aí mesmo, meu amigo. Pintura, ela remete a gente a essas energias, a energias celestiais, da natureza e assim por diante. O sol, a lua, as estrelas, os animais, as águas e os homens, a maior obra de Deus. Zé e Val, o pincel na mesa é apenas um pincel, mas nas mãos de vocês é muito mais que um simples pincel. Um, as palavras bonitas do nosso amigo Paulo. Isso aí, Paulo, obrigado. Isso deixa o pintor feliz e pintor feliz pinta mais bonito. Onde se ouve a mais linda poesia é que se completa através das cores e pinceladas a beleza da poesia e da pintura. Um pincel na mão do artista é muito mais que um pincel, é, um, é um artista, é um louvado seja Deus, e que ele abençoe cada artista, cada pintor, e que venhamos a pintar para a glória de Deus. Valeu, Zé! Val, abraços. Amo vocês. Obrigado, meu amigo, pelas palavras. Obrigada pelo carinho. Pelo jeito, você é um poeta. Isso aí, escreve um livro de poesia aí e manda para nós ver. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mônia. Obrigado, Mônia, por estar me ajudando aqui. Boa noite a todos. Mais uma linda aula do nosso mestre querido, Rosana Mendes. É isso aí, Rosana Mendes. Obrigado. Paulo Duarte Ribeiro, boa noite, gente. Deus abençoe a todos. Boa noite, Paulo. Paula Duarte. Obrigado, Paula. Boa noite. Ué, o que eu fiz aqui? Rapaz, acho que é isso mesmo. Agora, Antônio Pires. Vou ler tudo aqui, gente. Aproveitar enquanto não tem muito. Boa noite, grande mestre da arte, da pintura. Vim correndo para apanhar o primeiro lugar para assistir a mais uma pincelada do mágico. Mágico Zé Arantes. Abraço, que Deus abençoe. Abraço para você também, Antônio. Pessoal, hoje vocês estão inspirados, hein? Ó. Derek, boa noite, Zé. Boa noite, Derek. Tá assim, tudo certo. Tá tudo certo, mano? Então, beleza. Boa noite, professor Eval. A expectativa das pintanças. Isso mesmo, vou partir para pintança já já. Aparecida Paleta. Ô, Cida, saudade de vocês aí. Uma hora nós vamos aparecer por aí. Adriano, boa noite, povo abençoado. Boa noite, meu amigo Adriano. Obrigado, Adriano. Janete Cordeiro, boa noite, mestre. Boa noite, Janete. É isso aí, pessoal. Vocês estão inspirados hoje, ó. Hoje o Zé vai pintar mais bonito, porque tem palavra bonita aqui, tem bastante comentário.
Isabelle. Não, Isabel. Isabel Henrique. Boa noite, Zé Arantes e Val, todos da live. Boa noite, Isabel. Aldete, boa noite. Boa noite, Aldete. Obrigado. Terezinha Bush. Boa noite, Zé e Val, a todos. Boa noite, Terezinha. Raimundinha Bandeira. Boa noite, Val e Zé, a todos. Boa noite, Raimundinha. Estou amando a sua arte, professor. Belíssimo. Obrigado, Raimundinha. Paulo Roberto. Olá, Zé. Olá, meu amigo Paulo Roberto. Tudo bom? Valdete Genuíno. Boa noite. Linda pintura. Obrigado, Valdete. Roberto Costa. Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo Paulo Roberto. Boa noite, mestre Antes, Sidney. É isso aí, gente. Agora a Val e a Mônia vão ler os comentários e o Zé vai partir para a pintança, né? Porque é isso que vocês estão querendo ver. E o Zé tá meio animadão aqui para nós partir para a pintança aqui. Só que tem uma luz aqui que apagou. Luz aqui que apagou. Ué, por que apagou? Apagou por quê? Porque a tomada tá roxa. Não. Apagou uma luz aqui, gente. Vou ver se eu acendo uma outra aqui para contrabalancear. Essa luz aí parou. Duas luzes parou. Essa daqui, vamos acender essa então. Vai falando aí com o povo, Paulo. Vou dar um jeito de acender a luz. Sidney, boa noite, seja bem-vindo. Roberto, boa noite, professor. Boa noite, Roberto. Valdete Genuíno, boa noite, linda pintura. Muito obrigada, Valdete. Paulo Roberto, olá, Zé. Aparecida, Paleta, vem, professor, comer um bolo de fumaça com café. Mas Fubá. vem mesmo, De vamos fubá. marcar. É bolo de fubá, não é bolo de fumaça, não. Mas tava de fumaça. Agora nós vamos querer de fumaça. Ela pagou. Ela pagou. Ô Cida, agora se não tiver bolo de fumaça, não vai. Você também precisava pagar, porque a gente já sabe como é os tecladinhos, esses. Não, é de fumaça, agora acabou. Fim de papo. Tem que ser desse, vai ter que se virar e fazer um jeito de fazer um bolo desse. Pessoal, compartilhem a live nos grupos de vocês. Aí tem muita gente precisando de dicas de pintura, de paisagem, que é uma pintura muito relaxante. É muito gostoso fazer uma paisagem. Eu não faço porque não dá tempo, porque tem muita coisa já para fazer, mas é relaxante pintar uma paisagem assim, ó, com horizonte, com céu, com nuvens, a natureza, as flores, as árvores, casinha. Dá até vontade da gente morar nesses lugares assim, relaxantes. A gente se transporta para lá, né? Fazendo a pintura. Oi, Tereza, boa noite. Ah, é que legal, saber que nós vamos comer bolo de fumaça. Lá na casa da Cida. Bolinho de fumaça. Ai, ai. Tereza, obrigado, Tereza. Tereza deu super chat para você. É, Obrigada, meu amor. quando se trata em superchat, a gente fica esperto para ver. Foi boa, é bolo de fubá. Não adianta, agora já foi. Vai ter que ser, vai ter que ser. Pessoal, vamos partir para a pintança, ó. Nós vamos aproveitar aqui e fazer os acabamentos lá no fundo para poder vir para frente. Hoje, nas quinta-feiras, geralmente é as pinturas mais simples, mas o Zé inventou dessa vez de complicar. Agora tem que ir fazendo isso aqui, né? Aí a gente vai fazer. A gente vai fazer aqui o pintura complicada mesmo. Agora fazer o quê? Nem quem manda inventar moda, né? Vamos pôr aqui um amarelo limão. Vamos pegar as tintinhas. Olha lá.
Amarelo limão, vermelho, né? Pra gente fazer o laranja. Um roxo aqui pra gente fazer aqui uma misturadinha. E aí a gente vai destacar de novo essa luz que está embaixo das nuvens aqui. Ela é um laranja, né? A gente fez muito vermelhado, mas não é tão vermelhado assim. Ela é uma cor meio laranjada. Então nós vamos aproveitar que agora a tinta está mais seca, ó. Daí a gente consegue colocar essa tonalidade, ó. Então nós vamos deixar um pouquinho menos vermelho. Mas parece que está cada vez mais vermelho. Que coisa. Tô pegando amarelo quase que puro aqui, tá saindo vermelho lá. É que a tinta de baixo não secou ainda, gente. Tereza Bush, obrigado, Tereza, mais uma vez pelo super chat aí. Tudo na tua vida seja só sucesso. Ó, por baixo das nuvens, na parte inferior das nuvens, a gente vai colocar essas tonalidades mais amareladas um pouco. E eu vou colocar um pouco de branco para a gente não deixar tão amarelo assim. Para a gente dar uma, uma nuance de palha, né? Cor de palha, assim. Vai ficar mais legal. Porque essas nuances aqui tem que ter, né? Mas, mas ela não chega a ficar tão vermelho também, né, gente? Ó, são essas tonalidades, assim. Um pouquinho de branco no laranja, né? Para não ficar tão vermelhado. Por baixo das nuvens. Um pouquinho mais laranjado, mas um pouquinho só. Né? A gente vai fazer uns toquinhos assim para dar fazer umas nuvinhas rebelde perdida, né? A pincelada, gente, ó, não é assim esfregando, é vocês dando batida assim, ó, para lá e para cá assim, para vocês criar a forma de nuvem mesmo, espatifada, né? Não pode ser aquela nuvinha redondinha, ajeitadinha, não. Porque nuvem, quando a natureza não fica pegando régua para fazer nuvem, não, ela vai sair lá do jeito que dá. Então a gente tem que fazer as pinceladas também desse tipo. Então, eu tenho saudade de ir lá no Bandeirante, nas alunas que a gente fazia lá. Maravilhoso também. Hora dessa, né? Olha, nós vamos lá, nem que seja para bater perna, passear. Uma coisa muito importante, gente, vocês não podem querer fazer as nuvens, tudo querer caber na tela. Vocês têm que fingir que tem nuvem aqui também, ó, pegando a pontinha ali, ó. Porque senão fica assim muito ajeitadinho, né? Não podemos, nós temos que fazer de conta que é uma câmera, que você põe assim, sempre vai ficar cortando alguma coisa. Então, é isso que vai dar a sensação de continuação, né?
Então a gente vai fazer aqui umas nuvinhas rebeldes ali. Vai deixar o céu bem nebulento, né? Só que também nem tanto, né? Vamos ter um limite aí. Agora eu vou pegar um pincel menor. Deixa eu ver se esse daqui vai dar. Esse daqui. Deixa eu pegar um branquinho aqui pra gente colocar ali. Deixa eu tirar esse daqui que tá tirando a visão, né? Vamos lá ver o que estão falando. Terezinha Bush, na sua vida também. Obrigado, Terezinha. Parabéns, muito bom essa luz atrás da árvore. Ficou incrível. Eu pinto de tudo, mas paisagem acho um pouco difícil. Gil, como é que é? Gil Fortunato. Ô, meu amigo, mas não desista, não. Não dá como perdido, causa. Tenta novamente. Quantas vezes for preciso que uma hora você vai começar a pegar o jeito. Assim que a gente vai fazendo as coisas. Tem bastante aula aí no canal. Inclusive tem muita coisa de paisagem aí na região do YouTube. Ó a Shirley aqui, boa noite Zé Ival, como está ficando linda essa pintura do céu, está deslumbrante. Obrigado Shirley, obrigado pela presença, eu estava com saudade da Shirley também. Que negócio é esse que some? Eu vou mandar bilhetinho para os pais, entregar para os pais. Boa noite, Zé Arantes, acabei de pintar uma tela e agora estou assistindo a sua live. Que belo trabalho, Santana Arte. Obrigado, Santana Arte. Boa noite. A Jai, escritora. Boa noite, professor, e a todos da Light. Boa noite, Jai. Dirceu Paz. Boa noite, Zé, Val. Muito frio aqui em Sorocaba. Aqui hoje está tranquilo, não está frio não. Mas tem feito frio pra caramba, né, Val? Nós vamos fazer uma cor de palha. Bem clarinho, com pincelzinho, tchatchazinho. E vamos tacar aqui nas bordas dessa nuvem aqui. Pôr a mão aqui para me apoiar. Ó. Nós vamos fazer ficar mais clarinho. Tá muito laranjado, né? Aquele dia tá muito molhado, a tinta, a gente não conseguia colocar essas tonalidades. Então, ó, gente, o sol tá aqui, então tudo a gente idealiza onde que pode ser que esteja pegando essa luz e vamos fazendo, né? Boa noite, Shirley. Estávamos com saudade de você na live. Todos. Que bom você por aqui. Olha, as beiradinhas das nuvens, né, vão clarear com pincelzinho fininho. Como eu falo sempre, agora eu vou falar novamente. Nas quinta-feira a gente faz uma pintura um pouquinho mais soltinha. Mas na segunda-feira nós abrimos uma sessão de pintura mais realista um pouco. Pintura mais detalhada. Que a gente vai fazer devagarinho, explicando cada detalhezinho. Aqui a gente vai fazer bonito, mas a gente não vai ficar alisando tanto assim. Então tem dois tipos, né? Dois estilos. Você convida o pessoal para conhecer o canal da Shirley. É mesmo, gente. O canal da Shirley. Vamos conhecer o canal da Shirley. Rosas do Brasil. Ela faz pintura de estilo assim, meio porcelanizado. E fica muito linda as pinturas dela, gente. Rosas do Brasil. Vamos lá curtir, comentar, se inscrever. Tudo que tem direito, né? Ó, gente. Aqui a gente criou aqui as luzes do sol pegando ali, né? Aqui por baixo também, vamos dar umas iluminadas aqui, ó. Ó, eu tô fazendo com um pincelzinho zero, né? Pra gente conseguir aí uma profundidade, né? Assim, uns detalhes menores, né? Um pouco. Então, aqui nós já temos aqui um céu bem bonito, né? Eu tô olhando aqui no monitor aqui. Depois nós volta no céu se for necessário. Vamos partir para outra coisa aqui. Porque senão a gente fica cutucando um lugar só, né?
Aparecida Paleta, vem sim, só para papear e comer. E comer. Tenho saudade de vocês. Obrigado, Cida. Boa noite, Zé e Val. Saudades. Rosmari. Ó, hoje tá cheio de gente aqui, inspirada, hein? O chat hoje tá animado, Val. Uhum. Animado o chat hoje. Tem dia que o chat tá chato. Mas hoje não. Hoje tá bonito, tá cheio de comentários legais, né? Até superchat eu ganhei hoje, já tava até esquecendo que existia tal superchat. Paulo Roberto disse que ele é poeta. Meu nome é Paulo Rodrigues. O R é de Rodrigues. Sou um poeta pequenininho. Que bom, parabéns. Eu tenho uma novidade para os poetas. Eu até prometi para a Jai também, mas ainda não cheguei a terminar ainda o negócio. O poeta virtual, o construtor de poesia. Não vou fazer propaganda porque ainda está em fase de acabamento. Construtor de poesia. Ele vai fazer poesia com o estilo da gente. A gente que vai fazer cadastrar o estilo da gente. Daí ele vai fazer a poesia, qualquer poesia. Vamos dar uma envolvidinha para não ficar um acabamento rústico, né? Vamos deixar. É meio, embora seja uma pintura mais soltinha, mas também não precisa exagerar, né? De fazer aquela coisa muito malacafento, né? Nós queremos que fique bem bonitinho. Então vamos envolver um pouquinho aqui, ó. A parte de dentro, né? Integrando na nuvem, ó. Pra gente conseguir fazer aí uma. Porque nós estamos pintando uma névoa. Névoa é sutil, né? Tem, tem que pintar com sutileza, senão não fica névoa, senão fica umas coisas grotescas lá no céu. Não parece uma coisa que está suspenso, né? Parece que é uma sujeira na tela. Então a gente não pode deixar com essa sensação, não. Então, agora a gente vai voltar aqui para a árvore para fazer o acabamento dessa árvore. Eu vou pegar um amarelo transparente aqui, ó. Colocar um pouquinho de vermelho nele. Um pouquinho de. Um amarelo, um laranjado um pouco meio transparente, para a gente fazer um pouco de, de, de folha bem aqui, ó, pertinho do sol mesmo, ó. É um laranjado meio feito uma tinta meio transparente, um amarelo transparente. Mas pode ser um laranjado puro também, não precisa ser assim, transparentaço, né? Aí conforme vai adentrando para dentro aqui, ó, ela vai misturando com o escuro aqui. A cor meio laranjado fica bem pertinho do sol, bem na frente do sol praticamente, ó. Depois, conforme vai adentrando aqui para dentro aqui, daí já começa a escurecer, né? E esse vermelho, ele vem até mais para dentro aqui ainda. Só que agora a gente vai misturar ele com uma cor escura, né? Pode ser o verde ou pode ser o próprio preto mesmo, vai dar na mesma. Misturar um pouquinho de verde com o vermelho e o preto vai escurecer. Ambos vão escurecer. Aí a gente vai fazer aqui uma cor escura, meio avermelhada, né? E vamos fazer os detalhes das folhinhas aqui, ó. Eu não vou fazer batidinho com o pincel arrepiado, porque essa árvore aqui eu quero bolar ela bem bolada. Eu quero fazer uma forma planejada. Então eu vou tomar o cuidado de fazer com o pincel que faz um ponto só.
cada batida. Vocês entenderam, gente? Ó, eu vou fazer calculado cada galho, porque eu quero deixar ela harmoniosa, bonita. E quando a gente faz assim, planejando, direcionando cada galho, bolando até as formas das folhinhas em volta, para não ficar redondinho, a gente consegue, embora demore um pouquinho mais, mas daí a gente consegue um efeito muito mais interessante. Então, já que a pintura que eu inventei de complicar, então vamos complicar de vez. Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho. A pintura da igreja que o Nelson fez está um sucesso. Obrigado, Shirley. Que bom, hein? As coisas fazer sucesso é bom, hein, gente? Paulo Roberto, estou por aqui. Meu nome é Paulo Roberto. O R é de Rodrigues. E eu sou o poeta pequenininho. Ô, poeta pequenininho. Não existe poeta pequenininho, rapaz. Só o fato da pessoa ter a vocação para compor palavras bonitas já faz ele grande. Você entendeu? Não existe poeta pequenininho. Existe poeta inspirado, poeta. Existe pequenininho pessoas que não gostam de poesia, que não gostam de coisa bonita, esses são pequenininhos. Mas o poeta, aquele que está preocupado em produzir coisas bonitas para o mundo, esse jamais será pequenininho. Tá vendo como que a gente está deixando a árvore bem tchan? Tá gostando, Val? Uhum. Vai precisar enfeiar um pouco? Vai ficar normal? Tá vendo, gente? Que bonito que tá ficando a nossa árvore. Agora a gente vai trazer aqui, né? Até mesmo nas quinta-feira, eu não estou muito preocupado em terminar pintura, não. Eu estou mais preocupado em ensinar vocês a pintar. Tá vendo como é que tá ficando bonito? Nós vamos precisar até enfeiar um pouco para ficar normal. Passou do ponto. Eu já contei a história do bonitômetro, né, Val? Eu já contei pro povo a história do bonitômetro, né? Então vamos lá, fazer agora mais galinho. É escuro, não precisa querer fazer detalhes, porque ela está contra a luz, então não vai aparecer nada mais além da silhueta. Pincelzinho fininho para a gente conseguir fazer esses traços finos, né?
E aí nós já temos uma boa parte da árvore pronta. Aproveitar que estou com os pincelzinhos aqui. Vamos trazer um pouco desse vermelho para cima aqui, porque parou muito de repente aqui, né? Nós não podemos fazer parar de repente. Conforme vai afastando do sol, ela vai diminuindo a intensidade do vermelho, do laranja, mas isso não significa que acaba, né? Ele vai simplesmente amenizando. Cadê o pincel que eu estava usando aqui? Esse aqui. Ué. Rapaz, já começou o assombração aqui. Cadê? Ah, então, gente, vamos levar um pouquinho mais desse vermelho. Vamos estrategicamente, né? Por baixo, assim, vamos levar ele um pouquinho mais para cima, para ele não parar tão de repente aqui, ó. Pincel aqui pontudinho, ó. A imagem tá bonita, Val? Tá, vamos parar com a árvore agora. Vamos reforçar as coisas lá no fundo. Vamos usar um pincelzinho zerinho. Eu quero que vocês pintem essa paisagem e mandem para mim ver. Vamos destacar agora essa estradinha. Boa noite, Roseli. Obrigada. Carlos Vituli, boa noite, Zé. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Nelson. Seja bem-vindo também. Que Nelson bom tá aí ter também. você aqui. Obrigado, Nelson, pela presença. Parabéns, Zé. Esse seu aí, essas cores aí, dá vontade de pegar esse caminho e dar uma carreira em direção às montanhas. Eu falei no início da live, né? É. Mas é isso aí, gente. A pintura é uma coisa muito impressionante, né? Porque a gente tem a capacidade de criar um mundo ali, cara. Nós podemos criar um mundo ali, particular, conforme o nosso gosto. É o único lugar que a gente pode fazer isso, criar um mundo, conforme o nosso gosto, é através da pintura, gente. Eu tô com mania de cutucar. A pintura que era para ser mais soltinha, eu tô cutucando. Cadê o verde? Vamos pegar um verde. Parece que o Zé não tem verde. Vou ter que comprar tinta verde. Vou ver se ainda sai um pouquinho. Saiu. Só que esse verde aqui não tem nada a ver com o pôr do sol. Então nós vamos ter que misturar um pouquinho de vermelho nele. Também vamos aproveitar um pouquinho de marrom aqui para a gente fazer uma sombra da estradinha. Porque, ó, essa margem da estradinha aqui, ó, tem uma sombrinha, porque tem os matos, barranco, né? Então faz sombra.
sempre pensando no lado que o sol tá brilhando, né? Parece que tô ouvindo um gatinho miar, ó. É uma Nikitinha. A Faniquita? Ele tá lá no quarto dele. Aí ela fica derrubando as coisas dele, se pegando, se pegando. Olha. Uma sombrinha para a gente destacar, né, as margens, né? Da mesma forma a gente faz aqui também. Chama ela lá, ó, pega ela lá. Ah, é? Mas por que será que ataca essa frescureira? Agora eu vou fazer um amarelo aqui, um pouquinho mais laranjado, misturar um pouquinho de vermelho nesse amarelo. Vamos colocar um pouco de luz aqui no telhado, né? Mais um pouquinho só. Aqui a Julieta aqui. Vamos ver o que o pessoal tá falando. O Mardoni, nosso amigo. Rondônia é longe, aí não chegou o retrato. Não chegou ainda, Mardoni? Nós mandamos por Sedex para andar logo, né, Val? Mas demora muito mesmo. Mas nós mandamos por Sedex, Mardoni, para acelerar. Vai chegar. O risco tá lá no Telegram já. O risco já tá no Telegram, mas eu vou repor novamente porque tá lá atrás, né? Quem chegar agora, quem entrou agora não vai poder ver. Talvez. José Emílio. Boa noite, mestre das artes. Está ficando muito lindo. Obrigado, José Emílio. Obrigado, Mardoni, pela linda pintura. Nelson, é um prazer ver o nascimento de uma obra pelo artista. É mais você, Zé Arana. Obrigado, Nelson. Ó, hoje o pessoal tá um afiado para deixar o Zé feliz. Então vamos lá, vamos continuar com a nossa pentança. Vamos fazer aqui as folhinhas em cima da árvore. Pintor feliz pinta muito mais bonito, gente. Vamos definir agora o que é árvore e o que é casa aqui, né? Não sei se na imagem dá para aparecer bem. Acho que dá, né? Sim. Eu vou dar de uma clareadinha na parede da casa aqui, para a gente poder identificar a árvore, né? Não vou clarear muito porque é uma silhueta, né? Aqui nós estamos fazendo um contraluz. O que é? Fazendo arte. Tem gato fazendo arte aí? Eu queria derrubando. Ah, é você mesmo que tá fazendo arte. Vou fazer uma árvore um pouquinho mais clara aqui, só para a gente poder visualizar melhor a parede da casinha. Então a gente tem que criar os contrastes, né?
Só que nessa de criar o contraste, a gente tem que fazer o que tem sentido também, né? Por exemplo, vou fazer uma árvore mais na frente aqui, ó, para eu poder destacar ela em cima daquela que está lá e destacar a cabaninha. Aí nós já temos uma sobreposição. Agora vamos fazer o acabamentozinho das bordinhas da telhado aqui da cabaninha. Fazer uns riscos assim para sugerir que tá rústico o negócio. Dar uns toques bem leve aqui, ó. Para a gente sugerir que a luz ainda pegou em alguns pontos, ainda se tornou perceptível para nós, né? Ó. Mas é bem discretinho, ela não pode te roubar a cena. E aí a gente vai fazer o que agora? A gente vai dar mais umas destacadas nas montanhas aqui, né? Para criar a sobreposição agora bem perfeitinho. Vamos ver lá, hoje tá. Zé Eval, tem ideia de quantas obras tenho com a tua assinatura? E do Zé? E da Shirley, das rodas? Nós não temos ideia não, né, Val? Não tem ideia. Fala aí para nós, Nelson. Mardoni fez uma misturada muito, uma telinha. PVA, tinta de tecido e até guache. Isso aí, Mardoni, tem que enfiar a cara e inventar moda. Porque é só assim que a gente descobre novidade. Nós não fazemos ideia não quanto que de pintura que tem, mas tem bastante, hein? É, pelo jeito tem muito, hein? Tem minha, tem sua, tem da filha. Ele é um colecionador. O Nelson é campeão em fazer o pintor feliz. O Mardoni também tem bastante. É, o Mardoni também é outro que tá sempre fazendo nós feliz. Ah, todo mundo, né, gente? Ó, só o fato de ver esses monte de comentário aqui já é motivo de felicidade. Ó, gente, vamos simular umas ondulações aqui. Só que não é esse pincel, não. O pincel aqui tá. Hoje eu tô fazendo. Cutucando demais. Vocês não estão achando que eu tô cutucando demais? Aqui na pintança. Vamos criar uns relevos aqui, né? Pra gente sentir a profundidade, né? Então não era a Paniquita que tava vendo, Val? Não, era outra. A Julieta. Bom, vocês já devem estar doidos para ver as coisas acontecer aqui, né? Então vamos lá, vamos fazer acontecer. Vamos fazer essa montanha aqui agora. Essa pintura aqui eu inventei de complicar, né? Agora vai demorar para fazer, gente. Eu vou estar fazendo. Capaz até de eu fazer ela na segunda, né? E deixar para inventar uma nova. E aí, pessoal, o que vocês acham? Eu continuo essa aqui toda quinta mesmo ou eu passo para a segunda? Essa e a outra, né? E nas quintas eu venho com uma novidade. O que vocês acham? Faz aí, Mônica, uma enquete para nós. Uma novidade na quinta-feira que vem. Melhor você não mexer. Ou volta aqui. Não, fazer uma enquete, ver o que o povo quer. Vocês querem que eu continue nas quintas mesmo, isso aqui, até fazer todos os detalhes? Ou vocês querem que eu traga uma outra coisa e deixe para quinta-feira para fazer as cutucar essas pinturas? Azul agora. Porque tem pintura que a gente faz numa live, vocês já viram, né, Val? Tem pintura que a gente faz numa live, mais simples.
será que tá o meu azul? Rapaz, aonde que tá o azul do Zé? Eu peguei um monte de azul ali para trazer aqui. Tem, cheio. Nós vamos fazer uma misturadinha aqui, ó. Porque essa pedra aqui, essa montanha aqui, ela está meio longe. Então ela vai ter umas nuances de azul. Acho melhor continuar a sequência de segunda com a mesma tela para continuar a sequência do mini curso. Tá bom, mas e essa? Ah, vamos fazer, enfiar a cara, né, até terminar. Deu o que der. Se demorar, demorou. Depois que nós terminar isso aqui, nós inventa uma mais fácil. Não, é isso, né? Aí nós inventa uma mais fácil um pouco. Pessoal, se eu não terminar, se eu não ler o comentário de vocês perdoam aí, porque se eu for só ler comentário, daí eu não consigo pintar. Então, de vez em quando, Explicar, né? eu de vez em quando eu olho lá, eu vejo. Eu também não posso estar enfiando toda hora a matraca para não atrapalhar. Não, pode matraquear. Pode matraquear, que eu não ligo, não. Também. Nós vamos fazer uma montanha aqui, ó. Nós vamos criar uma cor escura aqui, meio azulada. Só que eu vou colocar um pouquinho de verde já, porque ela não está tão longe assim, ela está perto, ó. Mas também não está pertinho aqui de nossa cara. Ainda não defini a cor dela. Azul. E agora acho que vai dar. Só que, como nós estamos pintando o pôr do sol, vocês viram que destoou completamente. Então nós vamos ter que colocar uma cor meia pendendo para vermelho, para a gente conseguir aí integrar, né, na pintura. Fazer ela mais alta um pouquinho. Ó, deixa eu molhar a gargantinha. Molhar a goela, mano. Uhum. Vou dar distribuir aqui pro meu povo aqui, ó. Café com leite para todo mundo, ó. Ó, o pessoal tá falando que é para você manter o Mardônia, a Tereza. Então eu vou manter essa aqui, nem que demore. Porque essa pintura aqui é detalhada, gente. E segunda-feira, nós estamos naquela outra lá que vocês estão Rony gostando, né? também tá falando. Paula Duarte. Obrigada, gente. Pelo feedback de cada um. Vou ficar de pé um pouco. Bunda já cansou. Parece que de pé rende mais. Vermelho, um pouquinho de vermelho, azul e verde. A gente vai fazer uma cor que parenta estar mais próximo, mas ainda assim a gente sente que ela está meio longe, entendeu? Então ela já começa a aparecer um pouco de cores, porque já está meio perto, então não tem tanta atmosfera, né? Mas ainda assim tem um pouco de neblina, não, de atmosfera na frente, né? Mas parece que tá tão marrento pintar, não sei porquê. Olha lá, pegar um pincel mais duro aqui, para fazer essa tinta rolar aqui. Tá rolando a tinta. Azul. Então é isso, gente. Quem quer aprender a pintar,
vai no YouTube do Zé. Um pouquinho de roxo nesse azul. Pra gente criar a sequência lá atrás, ó. Coisa exagerou. Não é pra ser roxo também, tão roxo assim. Na hora que terminar essa pintura aqui, eu vou tirar o risco por aqui, porque eu já não tô mais acompanhando o risco, não. Daí eu vou fazer de novo o risco e tirar essa imagem aqui da pintura, daí não mais do, do modelo, né, que foi feito aí. Ó. Verde, sempre um pouquinho de verde para fazer essa daqui, ó. Então roxo, um pouquinho de verde. Para a gente criar uma distância ainda, uma certa sensação de distância. Só que faltou um pouquinho mais de cor. E agora sim, peguei um pincel mais firme um pouquinho, a tinta começou a andar, a rolar mais. Ó, a gente vai trabalhar ainda um pouco de azul. Azul, um pouquinho de roxo e o verde. Para conseguir essa tonalidade aqui. Só que aqui, ó, vou colocar um pouquinho mais de verde, porque aqui já está mais perto que aquela lá ainda. Então aqui a gente já vai enxergar um verde praticamente. Feito isso, agora a gente vai pegar um pincel macio. Nós vamos fazer as luzes dessa montanha. Limpar o pincel aqui, porque o Zé tá relaxado. Quer dizer, não é que o Zé é relaxado, o Zé deixa secar o pincel para mostrar para vocês o que acontece se for relaxado, Olha entendeu? o Mardoni. Mandei um pix pro cafezinho. Põe Zé Ruela para trabalhar aí. O Mardoni, o Zé Ruela não tá aqui hoje. Ele tá no meu, Eu, no meu eu, computador. eu tô no computador da Val, meu computador tá com problema lá, eu tô arrumando ele. Daí, que pena, né? O Zé Ruela não tá aqui. Mas muito obrigado, Mardoni. Deus abençoe você infinitamente. Você é uma pessoa maravilhosa, um ser que o mundo precisa, do tipo de gente que o mundo precisa. Pessoas que têm suas ações sempre voltadas para o bem. Isso é Obrigada. coisa maravilhosa. Deixa eu ler aqui do Paulo Roberto. Paulo R. Artes. Zé, por mim, pode concluir a pintura, ela está muito linda, mas desejo que um dia, um momento, você pinte uma paisagem rural. Pode ser simples. Simples mesmo, mas fique à vontade. Tá, nós vamos pintar. O duro vai se achar rural para nós pintar nela. Mas eu prometo que vou procurar. Liga não. Ele sabe que é brincadeira, Val. Eu vou pintar sim, inclusive eu tenho até uma começada aqui, mas só que eu parei porque furou a tela. Cadê a do Vaquinha? Deixa eu mostrar pra ele. Eu tenho uma paisagem aqui antiga, que eu comecei, mas ela furou a tela, daí eu desanimei de continuar. Eu tinha botado ela ali. Você pegando ela hoje. Eu vou mostrar pra ele aqui uma pintura que tem aqui. E é bem o que ele, eu acho que o que ele gosta, viu? Eu acho que eu vou terminar essa pintura uma hora aqui.
Como é que é o nome dele? Paulo. Oi, Paulo. Ó, só que furou a tela. Ué, aqui, ó. Aí eu desanimei. Mas eu acho que eu vou continuar. Eu vou consertar esse furo aqui e vou fazer um homem tirando leite da vaca. Vocês acham, gente? De eu continuar, de eu terminar. Eu vendo, eu conserto aqui, ó, faço umas pedras aqui, ó, e vendo bem, bem baratinho, né, Val? Quem quiser comprar, caso do defeito, a gente vende mixariazinho. Praticamente só o preço do, do, do da entrega. Ó, gente, luz vermelhada, só que esse vermelho com amarelo, né? Não é um vermelhão e nem amarelo, é um laranja assim, né? Ó, aí a gente vem fazendo assim os. Você coloca a tinta, ó. Vou até mostrar de pertinho, quer ver? Um lado do pincel, vocês tiram a tinta, ó. E do outro lado, vocês, ó, sem tinta, com tinta. Aí o lado que tem tinta fica direcionado pro sol. Aí você vem fazendo assim, ó. Tem gente aí que tá assistindo aí que vai lembrar desse quadro da vaquinha quando eu comecei a pintar. Colocar um pouquinho de branco aqui para não ficar um vermelhado, um laranjado tão forte assim. Ó. A gente vem dando uns pinceladas, se misturando com essa cor de baixo aqui. Dá uma clareada na parte de baixo, assim, pra gente destacar essa montanha da frente daquela de trás. Uma clareada sutil, entendeu? Não é aquela clareada de louco, não. Flávio Luiz. Me lembrei das aulas presenciais que fiz com o Zé. Quem que é o Flávio Luiz? Infelizmente, por causa do tempo, a gente não prossegue na época, não prosseguiu na época. Mas me lembrei dos ensinamentos. No fundo, a paisagem é opaca e mais perto, mais cor. Quem que é o Flávio? Flávio Luiz, Flávio Luiz Ribeiro. Não tô lembrando, gente. Dá uma dica aí, meu amigo. Flávio Cuervo. Rapaz. Ô, Flávio, obrigado pela presença aí. Tem que falar, rapaz. O Flávio Cuervo. Eu mandei o convite para ele. Ah, é? Ó, gente, vamos falar do Flávio agora. Eu ia falar mal, mas ele tá aqui, então vamos falar bem. Né, Flávio? É. Nosso amigo Flávio aí, ele é envolvido com cultura, com ele é naturalista, ele é escritor, ele é poeta. Ele é um grande. Chefe de departamento É, de cultura ele, daqui é, ele de foi, Montevideo. ele foi o nosso chefe de cultura daqui da nossa cidade. É uma pessoa maravilhosa. Obrigado, Flávio, pela presença aqui na nossa live. Seja bem-vindo todas as vezes que passar por aqui. Poeta, escritor. É, já escreveu livro. É. Aí, Flávio, nós temos uma escritora aqui também, a Jai. Cadê ela? Ela tá por aí, daqui a pouco ela se manifesta aí. Ó, gente, agora um segredinho aqui para vocês dar uma destacada. Para vocês dar uma destacada nessa. Porque a gente vai fazer uma coisa na frente. Então eu vou fazer um tipo de uma névoa aqui, ó. Com o propósito
de dar uma clareada para a gente evidenciar um pouquinho mais essa da frente. Só que essa névoa, ela é discreta, não é aquela névoa que chega a tampar tudo, né? É uma névoa. O objetivo dela nem é mostrar a névoa, o objetivo dela é a gente evidenciar um pouquinho mais o que eu vou fazer aqui na frente. Uma névoa sutil, inclusive eu vou até exagerar um pouquinho mais. Uma névoa sutil aqui, para mim poder valorizar isso que eu vou fazer agora aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer uma vegetação aqui. Então eu valorizei uma névoa ali, coloquei uma névoa ali para a gente poder valorizar a vegetação que eu vou fazer aqui. Fazer a pontinha também aqui. Flávio, parabéns, Jai. Isso aí, nós temos aqui pintores, nós temos aqui escritores, poeta. Como é que fala? Nosso chat aqui está riquíssimo de pessoas maravilhosas, pessoas de grande valor. Todos aqui são pessoas de grande valor. Nunca vi um chat tão rico. Então, gente, ó, agora vamos fazer a preda. Antes de fazer a preda, vamos fazer uma descida aqui. Vou colocar aqui pegar um pincel maiorzinho agora. Hoje eu estou com preguiça de pegar outro pincel, querendo fazer tudo com pincel só. Então ficamos assim, combinado, né? Nós vamos fazer toda quinta-feira esse quadro até terminar ele, com todos os detalhes. Vou fazer uma grama aqui, um gramado. Agora mesmo, vou falar do Flávio de novo. O Flávio, ele tá trabalhando agora como é que é, Val? Flávio, como é que é mesmo? Você mandou para nós aqui? Descreve aí, manda no comentário aí. Ah lá, o Paulo não tá bravo comigo não, ó. Você gostou da rural. Pois é, Paulo, as tontices às vezes vêm e a gente tem que falar, porque senão, como é aquela história? Perde a amizade, mas não perde a piada. Só que, claro, né? Pessoas, todas as pessoas que estão aqui são pessoas inteligentes, sabem que a gente tá brincando, né? Sabe que a gente é brincalhão. Eu tenho até uma piada de rural. Será que eu conto a piada de rural pra eles, mano? Vocês querem que eu Uma conte a piada? produtora cultural e artística e também literária. O que o Flávio está É, falando. uma produtora cultural. Aí, tá vendo, gente? Vamos acionar o Flávio no WhatsApp para a gente ficar por dentro das novidades relacionadas à cultura, né? Edição de livro, cultura. Mardoni, imite o Duarte, pintor de um gênio, de um pincel, um gênio. Não, eu não vou imitar o Duarte, não. Duarte tem um estilo dele, admiro Não. muito. Ele está falando que é para você imitar o Duarte, de pintar com um pincel só. E é mesmo, do começo ao fim, ele não troca. É, Eu acho incrível. Ele usa o mesmo pincel para executar toda a pintura. dá para fazer também, mas só que se eu fizer isso, daí vai dar a impressão que eu estou copiando o Duarte.
Mas ó, gente, o Duarte realmente, ele é. Isso aí, Mardona, o Duarte é um grande pintor. Ele pinta bem e ele usa só um pincel. Agora, não sei se ele faz isso para marcar, né? Porque às vezes a gente faz um. A gente cria uma característica da gente para ficar, para ficar conhecido mesmo, né? Se é o pintor de um pincel só, tal. Ou se ele gosta mesmo, né? De pintar assim, sei lá. É aquele pincel Condor mesmo, sem podar. Aquele É, mesmo, bem, e nem é do bem pincel rústico. chique. Nem é pincel chique, é um pincelão lá, daqueles desse daqui assim, ó. Duarte é um grande pintor. E tem um, o Duarte, ele é um pintor conhecido, é um pintor de status, mas ele mesmo é simples, do jeito que tem que ser mesmo. Sou fã dele por causa disso. Por muitas coisas, né? Mas esse é um diferencial que a gente tem que valorizar muito. A pessoa ser humilde, ser simples, né? Não ficar se achando poderoso, né? Não existe esse negócio de poderoso. É, o biscoito de pacote. Não. A gente tem que ser humilde, cara. Tem que ser. E ele é uma pessoa, conversa com a gente, ele tem o contato dele, convida a gente. Então, tira meu chapéu pro Duarte. Então é isso, meu povo. Tá vendo como que a gente tá criando a sobreposição de camadas? Me dá aquela canequinha ali, porque eu tô Oi? com medo de passar para aí e derrubar as coisas. Qual, Val? Essa aí com água. Tá ficando bonito já, hein, gente? Tá começando a aparecer as coisas, né? Vamos tacar tinta aqui para não encher a tela. Acho que vamos fazer aqui no pé da casa, né? Primeiro, né? Então vamos fazer isso. Vamos trazer aqui já a parte aqui. Vamos pegar um pincel maior, porque hoje eu tô com mania de pincelzinho. Vamos colocar aqui o morro aqui. Porque, ó, gente, eu não sei se você. Eu não gosto de gente que se acha importante, não. Porque a importância não precisa se achar. Se você tem alguma coisa especial, os povos vão saber. Não precisa a gente ficar se comportando, querendo dar a entender que a gente é importante. Não precisa, cara. As pessoas sabem o que a gente é. Por natureza. Vamos lá, vai fazer aqui. Vai tacar a tinta Essa pintura aqui tá muito gostoso de pintar. Eu tô fazendo ela com todo gosto. O que, que você tá dando risada, minha flor? A Julieta tá purganteando aí, Val? Ela tá na cama do João Miguel? Uhum. Ó, as raizinhas das árvores.
nós precisamos fazer com que esse detalhe aqui fique na frente e aquilo fique lá atrás. Então, para a gente conseguir essa sensação, nós vamos sutilmente colocar um leve azulado nessas gramas aqui, ó. Ó, sim. Para a gente deixar tudo lá embaixo. Mas é um leve azulado, né? Não precisa. Até que aqui ficou muito. Ó. Vamos passar um pouquinho mais de amarelo para a gente deixar voltar para o verde. Mas assim com tendência a azulado. Da mesma forma eu vou fazer aqui, ó. E depois aqui na frente eu vou fazer umas coisas contrastantes, uma coisa entre escuro e claro. Eu vou fazer aqui uma trilha aqui, como se aquela estradinha que veio lá saiu aqui. Subiu todo o morro e veio aqui. Ó, o Flávio está falando que ele trabalha com edição de vídeos, produção de teatro e audiovisual. Eu vi já. Nós vamos fazer várias pedras aqui. Essa casinha aqui vai ter uma sombra aqui que nós vamos ter que fazer já antes que alguém fale, cadê a sombra da casinha? Tudo aqui é escuro. E aí, nas bordas aqui, ó, a gente vai dar um toque de luz. E da mesma forma aqui, ó. Pra gente trazer pra frente, né? Isso daqui. Tá vendo como que a gente está criando os contrastes? Essa cabaninha aqui, eu vou arrumar ela aqui antes que ela caia. Tá muito torta. Quando eu levantei de pé que eu vi. A gente quando tá sentado, a gente não tem muita noção às vezes, de certas coisas. Vai, amor. Vai lá. Vai lá, eu fico aqui. Daqui a pouco eu já vou parar, ó. Falta 15, 16 minutos. Vou deixar só um fiozinho. Vou deixar meio torto, assim, porque é uma cabana, né? Só mesmo um fiozinho ali. Uma coisinha pequitiquinho. Jai, escritora. Obrigado, professor. Só consegui me manifestar agora. Fui colocar minha filha para dormir. Daí voltei à live para ver o que eu perdi.
Que legal saber que tem mais escritor. Aí, tá vendo, Joy? Aqui tem escritor. Aqui não, aqui no chat, né? Tem escritor no chat. Vou fazer uma leve luz aqui, ó. Só pra gente identificar o tronco, né? Como ele tá numa sombra aqui, né? Ó, gente, o escritor, o pintor, ele tem uma coisa diferenciada. Não sei se vocês, pintores aí, escritores, já prestaram atenção. Tudo é importante, todo trabalho é importante, mas o pintor, ele pinta uma tela e aquela tela vai na parede, alguém comprou com uma moldura e tal. O pintor morre e aquela pintura está lá. Às vezes, não vê os pintores aí, faz séculos que já morreram e a pintura estão lá. Está lá. A gente lembra deles por causa da obra deles. E o escritor também. O escritor vai escrever um livro, o livro dele fica registrado. Ele vai morrer, claro, todo mundo vai um dia vai morrer. E vai ficar registrada a obra dele. Ele vai como é que fala? Imortalizar a sua existência, a custo da sua obra. Só que tem um porém. Quando a gente começa a ver, analisar a importância disso, né, da obra da gente, que vai ficar para o mundo, a gente começa então a falar, nossa, mas então eu preciso deixar uma obra muito boa, né, maravilhosa, porque já pensou eu faço uma coisa aí indecente, uma coisa que tenha efeito negativo, que estimule uma coisa ruim, e daí eu morro e aquilo vai continuar fazendo mal? Então a gente tem que fazer coisas boas, porque aí sim você vai imortalizar, vai perpetuar a sua existência de uma forma boa. Daqui lá 500 anos a pessoa vai ler a tua obra e fala, puxa vida, olha, o cara escreveu coisa boa que ele escreveu naquele tempo, né? Coisa interessante. E se ele fizer uma coisa aí, por exemplo, uma música que tenha letra que fica aí, às vezes, incentivando, né, coisa ruim, que nem o que mais a gente vê hoje em dia, aí vai acontecer o quê? Daqui uns tempos aquela obra está registrada, porque hoje em dia fica tudo registrado. As pessoas vão ouvir aquilo, né, vão ler, que seja, vão falar, nossa, olha só, que coisa, que mal que essa pessoa fez, poxa vida. Então você vai ser lembrado, mas lembrado de uma forma negativa, e isso não é bom. Então, pensa também como é importante a gente ser um escritor, um pintor que seja, mas também como é uma coisa muito séria, né? A gente tem que levar em consideração que é uma coisa séria. Você está construindo um bem ou um mal, dependendo do que você escrever. Então é isso daí, gente. A gente tem que ficar atento para as coisas, né? Para a gente fazer valer a existência da gente. Ó, pessoal, estou escurecendo aqui porque tudo aqui é realmente escuro, né? Aí, claro que a gente vai colocar uns toques de algumas coisas que pegou uma luz lá atrás, né? Diretamente o sol, né? A gente tem que evidenciar essa luz do sol, porque a pintura é luz e sombra, né, gente? Então, ó, eu tô fazendo aqui na maior calma do mundo, tranquilo e calmos. Vamos fazer aqui a luz desse tronco aqui, só que não pode ser uma luz muito forte, né? Porque ela tá atrás da casinha.
Só que também não apareceu nada. Uma luz aqui médio, meio termo, ó. Só que essa luz, quando ela chega aqui na frente, ó, daí ela já pega a luz do sol. Então a gente tem que trabalhar os movimentos aqui do terreno aqui, ó, considerando que aqui já pega um pouco de luz em alguns pontos. E temos que considerar também, a gente tem que estar sempre atento para a gente não fazer nada sem conhecimento de causa, né? Se aqui tem um barranco e ainda tem umas vegetações, tem um barranco e ainda tem umas vegetações, então vai ficar mais escuro. E esse escuro vai projetar sombra na estrada. Então a gente vai deixar um pouquinho mais avermelhado aqui na, na, na estrada, né? Aqui então já escureceu praticamente tudo, ó. Essa estrada pegou sombra. Mas, cadê? Mas vai ter lugar nessa estrada que vai aparecer a luz destacada. Vou pegar um branco aqui. Um laranja com um pouco de branco. E vamos fazer a estrada, uma luz na estrada lá. Porque lá pegou o sol. E o sol pegou nessa beirada aqui, ó. Tem uma altura. Depois já acaba. Depois já entra no lado da sombra. É uma pena que já está vencendo o nosso tempo aqui, né? Tá tão emocionante pintar isso aqui. Então vamos pegar mais um branquinho aqui. Branco, um pouquinho de laranja. Laranja sujo, né? Assim com verde. Não é o laranja puro, não. E vamos deixar bem evidente aqui a luz do sol pegando. Só que vamos deixar um pouquinho mais laranjado, porque nós estamos trabalhando no pôr do sol, gente. Então vai ficar assim meio avermelhado. O sol veio. Alguns pontos aqui ainda pega um pouquinho de sol, ó. Pega um pincelzinho fininho. Dá umas ponteadas em alguns lugares, né? A gente pode deixar até bem forte lá na ponta. E aqui, ó, vai pegar sol nessas beiradas aqui. Que tem uns arbustos aqui, né, que a gente vai fazer. Tá dando alergia em mim. Sorte que tá sendo agora essa alergia, né? Não tá sendo uma alergia que começa desde o começo da live, que nem já aconteceu aí. Destacando aqui. Tá vendo como que a gente vai aos poucos dando vida, né? Dando volume. Deixa eu colocar mais esse azul. Colocar um amarelo transparente no azul. Bati, não sei porque bati no vermelho, mas eu sou doido mesmo, hein? Amarelo transparente. Amarelo transparente. Azulão. E vamos trabalhar uma sombra, né, mais forte aqui. E aqui vai ser o contrário. Meio avermelhado e laranjado, aqui vai ser mais claro.
Não é tão claro também assim, porque senão fica chapado, né? A gente tem que fazer um volume, né? Então esse volume a gente vai, de vez em quando, dar uns toques assim, ó. Claro, é como se fosse um terreno ondulado e nas partes que, no cume, né, dessas ondas aqui, o sol pega com mais intensidade. E aqui também, eu vou fazer um terreno mesmo aqui, ó. E ó, tá vendo como que a gente vai criando? Depois a gente vai fazer florzinha, a gente vai fazer um troço muito bacana aqui. Tem uma pedrona aqui, a gente vai fazer pedras aqui, tem bastante coisa aqui para fazer ainda. A paisagem está indo devagarinho, mas está ficando lindo. Vamos ver o que eles estão falando. Está divino, estou assistindo na TV, vontade de entrar nessa obra. É isso aí, Flávio. Dá vontade mesmo, né? Quando a gente está fazendo um negócio que está bem bonito, né? A gente fica idealizando aquilo ali, parece que a gente parece que está convidando para entrar, né? Jai. Boa, bela reflexão, professor. Concordo. É isso aí, Jai. Alda Lemos, maravilhoso. Boa noite, Zé Arantes, a todos da live. Já dei meu joinha, obrigado. A Mônica colocou o endereço aí do. Não. Coloca aí, Mônica, novamente o link do nosso grupo do Telegram, onde eu coloco os riscos lá em PDF, tudo e tal. É lá que eu coloco os riscos. Vamos ver. Isabelle, tá lindo, mas essa tela. Tá lindo demais essa tela. Obrigado, Isa. Isabelle. J. Oliveira, vou assistir todas as suas lives, são maravilhosas. Obrigado, meu amigo. Não sei se é meu amigo, minha amiga, mas de qualquer forma, muito obrigado. Porque só o fato de estar aqui, né, já é uma coisa muito boa, né? Comentando ali, falando coisas boas, né? Pessoal, eu vou parar por aqui, porque ó, já está ali. Falta 2 minutos, então eu vou ler aqui os comentários restantes aqui. Ficamos assim, quinta-feira que vem, nós continuamos com essa tela aqui. Eu prometo que essa tela vai ficar nota 10. Vocês vão gostar demais dela, porque eu vou deixar ela muito linda. Eu disse ali em cima que a live de segunda-feira já está programada. Então, segunda-feira que vem agora nós vamos pintar. Deixa eu mostrar aqui. As pinturas de segunda-feira, gente, é pintura mais realista. A gente está fazendo devagarinho também, ó. É isso daqui. A gente vai continuar esse quadro, fazer detalhes, pato, fazer tudo. Segunda-feira a gente a gente não tem compromisso, eu não tenho compromisso com tela, terminar tela, prazo. Segunda-feira é o dia que eu vou fazer devagarinho a pintura, vou fazer todos os detalhes possíveis, vou explicar cada mínimo detalhe. Então essa segunda-feira vai ser assim. E na quinta-feira a gente solta um pouquinho mais, a gente faz uma pintura aí que termina até numa live, já aconteceu aí várias pinturas, nós fizemos numa live. Então fica um pouquinho mais à vontade, mas a segunda-feira é o dia dos detalhes. Então quem quiser trabalhar, aprender detalhes, quem tiver a fim de aprender mesmo é segunda o dia certo. Quer dizer, todo dia é, né? Mas assim, quem está procurando detalhes, é segunda-feira. Então é isso, meu povo. Vamos que vamos dormir. Quer dizer, eu não vou dormir ainda, eu ainda vou fazer um monte de coisa hoje, mas vocês e muitos de vocês vão dormir, né? Então, quem for dormir, boa noite. Tenha uma noite de paz. Tudo de bom. Até segunda-feira, se Deus quiser. Maria Angélica, todas lindas. Obrigado, Maria. Bom dia, Alda Lemos. Então,
Boa noite, professor Ival. Boa noite a todos. Aparecida Paleta. Obrigado, Cida. Boa noite para você também. Barbaridade. Tá muito linda essa tela. Tá muito, né, Cida? Depois nem faz um pouquinho para normalizar. Então é isso, gente. Até mais.